1 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 2 em diante, diz assim: Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante de Deus Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados, de Deus a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós, tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do nosso Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Meu Pai, eu quero te agradecer, meu Pai, por esta casa, quero te agradecer pelos irmãos que aqui estão, meu Pai, e pedir que a doce ação do Teu Espírito, meu Pai, venha se manifestar no nosso meio nessa hora, meu Pai. Que o Teu Espírito de revelação, que a Tua glória, meu Pai, que o Teu entendimento venha sobre os nossos corações, que todo impedimento, meu Pai, que toda distração nesse momento seja aniquilada, meu Pai, na região celestial, e que possamos compreender, meu Pai, qual o Teu propósito, aquilo que o Senhor quer nos comunicar nesta noite, meu Pai. Eu peço a Tua ajuda, Espírito Santo, pois se eu falar de mim mesmo, meu Pai, eu vou acabar falando somente das minhas experiências, e não é esse o propósito. Eu quero falar da Tua palavra, meu Pai, eu quero comunicar aquilo que queima no meu coração através do Teu Espírito, meu Pai. Por isso ajuda cada um que aqui está, meu Pai, que esse ambiente venha se encher do Teu Espírito, que haja quebrantamento, que haja vontade, meu Pai, e sede pela Tua palavra nesse momento. Que todo embaraço, que tudo aquilo que nos desvia de Ti, meu Pai, venha cair por terra agora nesse momento, em nome de Jesus. Pai, nós Te amamos, nós Te queremos mais, Espírito Santo, nós Te amamos, e Te queremos aqui como a pessoa principal deste culto, meu Pai. É que eu Te peço em nome de Jesus, amém. Amados, Paulo, ele inicia a carta aos Tessalonicenses, fazendo um elogio dos cidadãos de Tessalônica. A passagem de Paulo por Tessalônica foi uma passagem um tanto quanto breve, mas foi uma passagem que marcou a vida desses homens. Ele veio da sua viagem missionária, e nós vemos ali no capítulo 17 a sua passagem pela cidade de Tessalônica. E ele começa dizendo que ele dava sempre graças por tudo aquilo que o Senhor tinha operado por meio dele, no meio dos Tessalonicenses, porque realmente eles tinham entendido a proposta do Evangelho. Tanto é que o título da mensagem dessa noite eu quero deixar que é o modelo celestial. Porque nós vamos entender e nós começamos a observar, por aquilo que Paulo está falando, que o fato de Paulo ter passado ali e ministrado na vida daquele povo, eles passaram a entender o verdadeiro propósito do Evangelho para a vida deles. Porque nós como pastores, meus amados, é muito ruim quando parece que a gente fala, a gente ministra, a gente dá exemplo, e parece que isso não entra muitas vezes no coração de algumas pessoas. E isso se dá muitas vezes pelo fato de uma questão chamada identidade nas nossas vidas. Nós estabelecemos uma identidade, Deus tem uma identidade para cada um de nós.
E essa identidade, ela tem que refletir o caráter do Senhor Jesus. Porque como funciona uma identidade? Uma identidade, ela surge em mim a partir do momento que eu olho para um modelo maior. Quando nós vamos falar de uma criança, igual nós vimos agora uma criança que foi apresentada, a Helena, que nós acabamos de apresentar, ela vai estabelecer uma identidade para ela, baseado principalmente na vida do pai dela e da mãe dela. Isso se chama paternidade. Quando nós temos uma paternidade bem resolvida, nós temos uma identidade bem resolvida. Quando nós enxergamos a Cristo da maneira como Ele realmente é, você pode ter certeza que você vai ficar livre de muitas mazelas, de muitos pensamentos negativos que o inimigo tenta lançar sobre sua vida. Porque se o inimigo lança sobre você que você não é um filho amado, e você absorve isso pelo fato de você ter algumas experiências como um filho que realmente aqui na terra não foi amado, você pode ter certeza que você vai abraçar essa palavra. Mas a partir do momento que se o inimigo lançar que você é um filho que não é amado, mas você teve essa segurança no lar, e você reconhece essa segurança em Cristo Jesus, você reconhece essa segurança no Pai, que você é um filho amado, apesar de você muitas vezes deslizar na presença do Senhor, você pode ter certeza que você vai ter como refutar aquilo que o diabo está lançando no teu coração. Tudo é uma questão de identidade. E esse povo foi um povo que foi gerado na fé por Paulo. E Paulo, através do seu proceder, através da maneira como ele caminhava, através daquilo que ele falava, e muito maior, e muito mais daquilo que ele fazia, ele construiu uma identidade de pai naquele povo, de tal maneira que ele começa elogiando tudo aquilo que Deus tinha feito na vida daquele povo, por meio da vida dele. E não é vanglória nenhuma de Paulo estar falando isso, porque Paulo não era nada. Assim como nós, meus amados, diante de Deus, nós não somos nada também. A tal ponto que Paulo no capítulo 4 de 2 Coríntios, a partir do verso 7, ele vai dizer assim: temos, pois, todo esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência das revelações não seja nossa, mas de Deus. O que Paulo estava falando? Eu sou frágil, eu não sou ninguém, eu sou apenas um ser humano, e um ser humano, gente, se você olhar para a nossa condição física, a gente é frágil. Nós estamos vendo aí um surto de quê? De febre amarela. Como é que pode um mosquito derrubar um homem? Como é que pode uma criaturinha desse tamanho, que dá uma picadinha e você coloca acho que não chega a ser 1 ml de veneno, e ele consegue matar uma pessoa? Por quê? Porque nós somos frágeis. E justamente por causa dessa fragilidade, Deus nos olhou lá de cima e falou: eu quero habitar dentro desse povo, eu quero habitar dentro de você. Porque se nós fôssemos a criatura mais forte do universo, como que nós iríamos expressar Deus através de coisas boas que fluem dentro de nós? Porque nós já seríamos fortes por nós mesmos, mas quando nós absorvemos aquilo que Deus tem para nós, meus amados, você começa a exalar, você começa a manifestar aquilo que Deus é nessa terra. Mas isso somente vai acontecer a partir do momento que você tiver uma identidade em Cristo plenamente construída, a partir do momento que você tiver um modelo que venha do céu, não um modelo que venha da terra. Porque o modelo que vem da terra hoje em dia, meus amados, que tenta a todo momento nos capturar, é um modelo de vida fácil. É um modelo em que não se exige nenhum esforço para que nós possamos alcançar o caráter de Cristo. Hoje, nós vemos até mesmo em algumas igrejas, e isso até mesmo dando certo em algumas igrejas, pregando que nós não precisamos nos esforçar para que o caráter de Cristo venha a ser expresso na nossa vida. Hoje você liga na internet e está cheio de mensagem falando assim: é assim mesmo, se você faz determinada coisa, não se incomode com isso não, porque Deus te ama do mesmo jeito que você é. Ama sim, porque
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que crê. Deus nos ama mesmo. Mas a pergunta que não quer calar dentro do meu coração, e eu quero trazer essa inquietação dentro de vocês. Beleza, Deus me ama. Mas será que Cristo está sendo expresso por meio da tua vida? Porque em todos aqueles que recebem a Jesus, todos aqueles que falam assim, eu creio em Jesus, é depositada uma porção do Espírito. E essa porção do Espírito, meus amados, não que eu tenha mais a porção do Espírito, o Alexandre tenha menos, fulano tenha... Não é assim que funciona. Se a gente for para o Evangelho de João, capítulo 1, verso 16, o que vai estar escrito lá? Aquele Evangelho vai dizer, e a todos concedeu da sua plenitude, ou algumas versões, e a todos concedeu a plenitude do seu Espírito, e graça sobre graça. Ou seja, o que está dizendo ali na palavra? Que a mesma porção do Espírito que está sobre minha vida, está sobre a vida do Murilo, está sobre a vida da pastora Elisandra, está sobre a vida de todos aqueles que aqui estão. Agora eu pergunto, todos caminham da mesma forma no Senhor? Você já percebeu que muitas vezes, a gente sem perceber a palavra de Deus, sem nos atentar para isso, a gente olha para uma irmãzinha, que é uma irmãzinha de oração, e a gente fala assim, aquela ali Deus usa. A gente olha para o irmão, que muitas vezes, ele está apegado com as coisas do Senhor, a gente fala, aquele é homem de Deus. Como se nós não fôssemos. E esse é um entendimento totalmente errado. Por quê? Porque nós estamos baseando o modelo de fé, o modelo daquilo que nós temos que absorver, como um modelo totalmente terreno. Porque o modelo aqui da terra é o quê? Eu produzo conforme aquilo que eu tenho, conforme aquilo que deram para mim. E quando você entra nesse pensamento terreno, você quer viver a sua vida do jeito que você quer viver, e quando você vive a sua vida da maneira como você quer viver, Cristo não vai ser totalmente expresso através de você. Esse Cristo que foi depositado da mesma porção entre mim e todos que aqui estão, ele não vai ter como ser expresso pela nossa vida, mas não é por culpa de Deus, é por nossa própria culpa. Foi depositada a mesma porção sobre todos. Porque nós estamos baseando a nossa fé num modelo terreno. No modelo que, é isso que eu estou sentindo, é isso que eu vou fazer, eu não vou me esforçar para buscar mais. E esse povo aqui entendeu diferente, porque eles viram o exemplo de Paulo e viram que aquilo que eles tinham que viver não era aquilo que o mundo estava pregando. É lógico, nós vivemos num mundo corrompido, mas nós temos que viver, meus amados, aquilo que vem diretamente do céu. Nós temos que viver um modelo que é um modelo celestial, um modelo que Deus, lá do céu, Ele nos outorgou para que nós venhamos viver aqui na terra. Se a gente for querer viver o modelo desse mundo aqui, a gente vai viver cheio de inquietação, a gente vai viver realmente mal-humorado, a gente vai viver insatisfeito, a gente vai viver uma série de coisas, mas a partir do momento que você começa a buscar o modelo que vem do céu, meu amado, minha amada, você vai conseguir eliminar muita coisa que está atrapalhando a tua vida. O problema é que a gente está buscando solução aqui na terra. E aquilo que Deus quer que nós vivamos, meus amados, é um modelo estabelecido no céu. Tudo o que foi construído aqui na terra, primeiro foi gerado lá no céu. Já percebeu porque às vezes a gente passa pelos textos bíblicos e não entende aquilo que Deus quer falar? Eu não sei se é porque a gente não é bom de interpretação de texto, eu não sei se muitas vezes o inimigo tenta cegar o nosso entendimento, mas parece que a gente passa batido naquilo que Deus quer dizer. Moisés, quando ele é comissionado pelo Senhor para poder fazer a obra dele, e o Senhor fala para ele, agora você atravessou o Mar Vermelho, eu quero estabelecer um lugar onde o meu nome possa habitar no meio de vocês. Por quê? Porque o prazer do Senhor é habitar no meio do seu povo. O prazer do Senhor é habitar dentro do teu coração. É isso que Deus quer para você. Você é uma habitação do Espírito Santo. E Deus ele vai falar assim com Moisés, faz o seguinte,
em Êxodo 26 e 30, que vai dizer, levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Quem que deu esse modelo para Moisés? Foi o bichinho que passou ali? Foi a sarça que ardia? Não. Foi Deus que se revelou ali diante de Moisés e falou: Moisés, eu vou mostrar a maneira como você tem que caminhar, porque lá no Egito você vivia conforme aquele mundo, lá no Egito você vivia por meio de escravidão, lá no Egito você produzia para um faraó consumir tudo aquilo que você produzia, lá no Egito você ficava adorando um monte de deuses que não podiam fazer nada por você, mas agora eu vou te dar um modelo, e esse modelo vem do céu. Esse modelo é diretamente conforme eu estou vendo aqui, porque tudo vem um modelo do céu. Quando Deus vai fazer o homem, o que ele fala? Pai, Filho e Espírito Santo, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Ou seja, era um modelo que ele já tinha. Nós somos, meus amados, essa mão que você tem, essa boca que você tem, essa cabeça que você tem, tudo isso que você tem, não é algo que surgiu como uma obra do acaso, como dizem os cientistas. É um modelo que foi estabelecido no céu, e você está habitando nele hoje. E se foi estabelecido no céu, tem todas as características para receber o Espírito que vem do céu. Deus, ele traz todas as coisas para se encaixarem, todas as coisas se conectam. Olha o que vai dizer Hebreus capítulo 8, verso 5. O serviço sacerdotal que eles realizam é apenas uma representação, uma sombra das coisas celestiais. Está falando o quê? Das pessoas que trabalhavam no tabernáculo. Pois quando Moisés se preparava para construir o tabernáculo, Deus o advertiu. O próprio Moisés: cuide para que tudo seja feito de acordo com o modelo que eu lhe mostrei aqui no monte. Ou seja, se Deus advertiu Moisés para que ele tomasse cuidado, para que ele fizesse conforme o modelo que foi mostrado, o que Deus estava querendo dizer com isso aí? Cara, eu vou ressaltar para você, é conforme eu falei que tem que ser, porque a nossa tendência, meus amados, é querer fazer da nossa própria maneira, e caminhar na presença do Senhor, meus amados, não é conforme aquilo que vem na nossa cabeça. E hoje nós estamos vivendo uma geração que é assim, a geração que vive hoje em dia. Seguinte, eu não vou mais nesse papo de pastor, não. Eu vou na igreja, mas não adianta vir pastor vir querer falar o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, porque eu não me submeto a homens, eu não me submeto a tal coisa. Gente, como que você pode se estabelecer dentro de uma instituição religiosa? Como você, se você frequenta uma instituição religiosa, você quer o quê? A sua evolução espiritual. Se você quer uma evolução espiritual, você tem que estar debaixo de quê? De um tutor espiritual. E quando esse tutor espiritual chega para você e fala: cara, seguinte, você não é bom para você fazer isso aí não, cara. O cara já fica magoado, o cara fica tristinho, o cara fica mimimi. Ele fala assim: mas eu vou lá, o cara vem falar para mim que eu não posso fazer aquilo que eu quero. O cara vem falar para mim que eu não posso fazer determinada coisa. E não é nem que a gente não fala que não pode, a gente aconselha falando: cara, não é bom você fazer isso, porque isso vai fazer o quê? Vai fazer com que você se distancie da presença do Senhor. Simples assim. Aí o que acontece? Não, seguinte, essa igreja para mim não presta, eu vou para outra igreja onde ninguém venha tratar isso aí comigo, porque, esse cara vem falar para mim o que eu posso, não posso. Porque estabelecer, meus amados, o método do céu, muitas vezes vai quebrar muitos paradigmas que você tem no teu coração, muitos sofismas que você construiu ao longo da vida. Por quê? Porque muitos de nós, meus amados, tivemos o quê? Uma paternidade que não representou a paternidade de Deus na tua vida. E quando você não sabe o que é a paternidade de Deus, você não vai entender aquilo que Deus quer fazer, porque Deus muitas vezes, Ele vai falar não para você. Muitas vezes Ele vai permitir que o sofrimento venha na tua vida, assim como aconteceu com Jesus. Hebreus do capítulo 5, verso 8, vai falar que Jesus, Ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu.
Ou seja, a obediência de Jesus foi sendo aperfeiçoada por um sofrimento. E esse sofrimento, muito provavelmente, em alguns momentos, veio o quê? Veio de José, veio de Maria. Porque Jesus, ele cresceu como uma criança normal. Não pense você que Jesus era aquela criancinha que falava, enquanto os menininhos estavam lá, pegando um pedaço de palha aqui, um pedaço de coco lá, para poder fazer uma bolinha para eles. Jesus falava, eu não me meto com essa gentalha, vou fazer o seguinte, tchau, seja feita uma bola da Adidas nova. Não era assim, ele cresceu como uma criança normal. Ele fazia algumas coisas que não poderiam ser feitas. Foi repreendido por Maria e José e não voltava a fazer essas coisas, porque ele teve que ter a sua mente desenvolvida. E assim como uma criança tem que ter uma mente desenvolvida a partir da correção do pai, nós, meus amados, vamos ter a nossa espiritualidade desenvolvida a partir daquilo que Deus vai construir na nossa vida. E muitas vezes por meio de muitos nãos que Ele vai nos dar. Então nós vemos o que? Hoje um modelo de espiritualidade totalmente baseada no homem. Por que muitas pessoas, elas não se desenvolvem na fé? Porque eu vou dar um exemplo para você. As pessoas não se desenvolvem na fé porque têm olhado para o padrão errado. O nosso padrão tem que ser o nosso Senhor Jesus Cristo. O problema é que muitas pessoas hoje em dia baseiam a sua fé naquele que está sentado do seu lado. E o que acontece quando eu baseio a minha fé naquele que está sentado ao meu lado? Vou dar um exemplo para vocês. Eu oro 10 minutos por dia. Estou dando um exemplo, porque orar 10 minutos por dia é ridículo, tá? Então, fica a dica aí, hashtag fica a dica, tá? É mais que isso, tá bom? Eu oro 10 minutos por dia. E ao invés de eu olhar para as Escrituras e observar Jesus, vocês dão um pouquinho mais de retorno para mim, que eu estou tendo que gritar aqui, dá um pouquinho mais de retorno para mim. Ao invés de eu olhar para as Escrituras e ver que o que? O próprio Jesus, ele subiu o monte, muitas vezes ele passava a noite orando para tomar as suas decisões. Você pode olhar no Evangelho, você vai ver quando ele chamou os 12, ele passou a noite orando. Quando ele foi enfrentar a tempestade, ele passou a noite orando. Ou seja, várias ocasiões Jesus passou a noite orando. Esse era o modelo de Jesus. Mas qual que é o problema? Eu não olho para as Escrituras, eu não olho para a Bíblia, eu não procuro o discernimento do Espírito Santo. Eu olho para o meu lado. E eu dou uma cutucadinha no meu irmão, eu dou uma cutucadinha no Murilo aqui e falo, ô Murilo, quanto tempo você ora por dia? Ah, cara, eu estou orando 7 minutos por dia, 6 minutos. O que acontece comigo? Eu sou o cara espiritual. O cara está orando 6, eu estou orando 10. Eu sou o cara espiritual. A minha fé está boa pra caramba. O problema é que hoje em dia, meus amados, o amor de muitos tem se esfriado. E algumas pessoas, ao invés de se apegar a Deus, têm se distanciado de Deus. Então quando eu vou olhar para as pessoas ao meu lado, eu vou achar que eu sou o cara mais espiritual do mundo. Mas quando eu olho para Jesus, eu vejo que eu tenho muita lenha para queimar ainda. É esse o padrão que nós temos que ter. Começar a olhar sempre para Jesus. O nosso parâmetro tem que ser Jesus. Aí eu vejo, muitas vezes, algumas pessoas que se dizem homens e mulheres de Deus, e o camarada ele é briguento, o camarada ele é mal pagador, o camarada é uma série de coisas. O que acontece comigo? Eu falo, se o camarada que é homem de Deus não faz essas coisas, eu estou fazendo muito mais que ele. Por isso que muita gente hoje não quer vir para Jesus. Eu vou conversar com um monte de gente e fala assim, esse negócio de igreja não é para mim. Por quê? Porque ele olhou alguns modelos de pessoas que estão dentro da igreja, que não estão sendo o modelo de Cristo. E nós precisamos, meus amados, nesses últimos dias, Jesus, meus amados, Ele está conclamando uma igreja que venha resplandecer, que venha mostrar o verdadeiro caráter de Cristo nessa terra.
O nosso padrão tem que ser Jesus. Enquanto o nosso padrão não for Jesus, não adianta você ficar reclamando para os cantos, não adianta você ficar falando que as coisas não dão certo, não adianta você ficar falando que eu não consigo aquilo, não consigo isso, porque você não vai conseguir mesmo. Nós temos que nos voltar para Jesus. Acabamos de, nessa semana, presenciar a morte de um homem de Deus chamado Billy Graham, 99 anos. Um homem exemplar na fé, foi conselheiro de vários presidentes nos Estados Unidos. Um homem que lotava estádios na pregação do Evangelho. Um modelo a ser seguido. Mas um dos poucos homens, que pode, assim como Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 11, poder bater no peito, coisa que ele não fez, mas ele poderia ter feito, dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O problema, meus amados, que nós não temos imitado os imitadores de Cristo, nós temos imitado aqueles que estão imitando o mundo, e esse não é o padrão, meus amados. O nosso padrão tem que elevar, o nosso padrão tem que subir. Jesus, Ele quer muito mais de nós para essa geração, meus amados. E não é uma geração que simplesmente se envolve de língua, e que vai passando em pracinha da Santa Terezinha na vida aí, de pracinha, e fica falando: seguinte, Jesus te ama. Gente, essa historinha de Jesus te ama já acabou. Já virou coisinha de adesivinho de carro, isso aí não furou. Hoje em dia, sabe como que é o Jesus te ama? É o cara chegar no seu serviço lá, um cara que seja de qualquer religião que seja, de qualquer coisa que ele profira, ele fala assim: cara, eu estou passando fome lá em casa. Ele fala: cara, eu estou junto com você, eu vou levar uma cesta básica com você lá e vou orar junto com você, e Deus vai prover algo na tua vida, algo de extraordinário. É começar a se envolver com as pessoas, é o modelo de Cristo. Cristo em todo momento ele se envolvia com as pessoas. Quando que você vê na Bíblia Jesus passando, dando tapinha nos outros, falando assim: papai te ama, beleza? A gente não vê. Muito pelo contrário, chega um centurião lá, chegando para Jesus: ó Jesus, seguinte, ó, eu estou lá em casa com meu filho está mal lá em casa, eu preciso que você vá lá orar. E Jesus fala: vamos lá. Chega um centurião para ele falando: ó, tem um soldado meu lá, ó, que está passando mal lá em casa, vamos lá comigo. Chega um chefe da sinagoga, chegando para Jesus e falando: Jesus, é um chefe da sinagoga. A sinagoga naquela época estava totalmente corrompida, a religião tinha detonado com tudo. Assim como acontece hoje, a religião ela só serve, ela vem para destruir com a verdadeira fé. O sistema estava corrompido, e ele chega para Jesus e fala: ó, minha filha está mal lá em casa, ela está morrendo, vamos lá comigo. O que Jesus fala? Cara, estamos juntos, vamos lá. E no caminho Jesus vai andando, aí aparece uma mulher com fluxo de sangue, acontece todo aquele milagre todo, e o cara ali atrás de Jesus, aí Jesus falando assim: cara, eu ainda estou junto contigo, estamos junto, cara. Esse é o exemplo. O problema é que o mundo hoje, indiferente, cada vez mais tem nos afastado do verdadeiro modelo, e nós, o Senhor nessa noite, Ele está nos chamando para um verdadeiro modelo de discipulado, um verdadeiro modelo de como andar no Senhor, não olhando para aquele que está do lado. Porque quando você fica olhando muito para aquele que está do lado, vai acontecer duas coisas: ou você vai se ensorbebecer achando que você é o cara, ou você vai desanimar de vez. Esse não é o nosso padrão. Olha o que vai estar escrito aqui em Lucas capítulo 18, verso 10 em diante. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo, o cara tá dizimista, cara, de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe,
Não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Tá vendo? Um era o quê? Um era ratão de igreja, gente. Ele era o camaradão da igreja lá. Ele era o quê? Um fariseu. O cara conhecia a escritura de ponta a ponta. E ele foi lá, olha a oração. Em nenhum momento ele olha para Deus. A todo momento, qual que é a oração dele? Senhor, não me faz igual esse cara aqui. O que ele está dizendo para ele mesmo? O que ele está dizendo para... Qual que é a informação que ele está passando? Eu sou melhor que esse cara. Eu sou melhor que ele. Ó Senhor, não me faz igual a ele. A visão dele estava focada no homem. Mas ao contrário, o pecador, ele entra dentro daquele templo e fala: Senhor, eu não tenho coragem nem de olhar para frente, eu estou aqui atrás, eu estou quebrantado, eu sei que eu não valo nada, ser propício a mim. Por quê? Porque o meu fator de comparação não é esse fariseu aqui do lado. O meu fator de comparação é a tua santidade. Qual é o fator de comparação da tua vida? Eu tinha um amigo que se chamava Zé. É Zé mesmo. Tanta gente chama Zé, Elisandro conheceu ele. Ele me pegou muita parte da minha vida pregressa. Ele me viu eu me converter, e eu tentei levar ele para Jesus. Mas pensa, esse Zé, ele era um cara gente boa. Pensa num cara gente boa. Era um cara trabalhador. Ele era um cara que não falava mal de ninguém. Ele era um cara pacífico. Ele era gente boa. Pensa num cara que era gente boa. E eu, quando me converti, eu falava: ô Zé, você tem que vir para Jesus, cara. E ele, sabe o que ele falava para mim? Cara, para que eu vou para Jesus, cara? Eu não faço mal para ninguém. Eu não falo mal de ninguém. Eu não faço uma série de coisas. Eu falava: mas mesmo assim, cara, a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Na época eu não tinha tanto argumento, não conhecia muito de Bíblia. Eu estava começando a engatinhar na Bíblia. Ele falava: eu não preciso desse Jesus. Eu casei, o meu envolvimento com a igreja começou a crescer mais, as amizades começaram a mudar. Ele sempre foi meu amigo, mas a gente acabou se afastando. E um dia eu estava pregando a palavra de Deus numa igreja, e daqui a pouco meu WhatsApp não parava de vir mensagem de um outro amigo meu. Eu sempre deixo o celular assim, né? Daqui a pouco apareceu uma mensagem assim: o Zé morreu. E na hora veio aquele sentimento de impotência, e veio aquele sentimento de tristeza de todo aquele tempo, que eu falava: Zé, você precisa ir para Jesus. E ele nunca me deu ouvidos, porque o padrão dele não era Jesus. O padrão dele eram as outras pessoas que estavam ao redor. É muito trágico isso, porque na visão dele, ele estava acima de todos aqueles que ele estava ao redor. Naquela época a gente frequentava boteco, a gente frequentava essa série de coisas. Então você vem em boteco, é complicado. As pessoas que frequentam ali, é um monte de aproveitador, é um monte de pessoa que não quer nada com Deus. E ele ia na missinha dele de vez em quando, a cada um mês, e passava na frente da igreja, fazia o sinal da cruz. Para ele aquilo era o suficiente. Só que tinha um padrão errado. Chegou aí em alguns cultos comigo e falava: que legal o culto, né? Não olhou para quem tinha que olhar, que era para Jesus. E nós vivemos em dias hoje, meus amados, que nós temos olhado muito para o homem que está ao nosso redor. E quando você olha para Jesus, e você entende quem Jesus é para você, sabe o que vai acontecer? Você não vai ter tempo de olhar para homem nenhum do seu lado. A única visão que você vai ter para as pessoas que estão do teu lado é uma visão de amor, reconhecendo que se em algum momento você acha que você tem um pouco mais que aquela pessoa, a obrigação tua passa a ser um pouco maior de dividir aquilo que está no teu coração. Não para ficar falando: vai para o inferno, meu. Nada disso. É para poder abraçar e falar para ele: eu vou te mostrar o Jesus que está na minha vida. Assim como Paulo
aconteceu? Ele começou a viver o evangelho juntamente com os tessalonicenses. Quando o próprio Moisés, ele começou a buscar a Deus, aconteceu uma coisa muito legal na vida de Moisés. Ele entrava na sua barraquinha, porque Moisés, ele tinha um tabernáculo somente dele. Quando você vai olhar a palavra de Deus, vai ter 2 tabernáculos. Um era o tabernáculo da glória, era o tabernáculo normal que a gente conhece, e ele tinha uma barraca portátil, a qual ele entrava ali para buscar a Deus, que era chamado de tenda do encontro. E ali era o lugar, que era o lugar secreto de Moisés. E ali ele buscava a face do Senhor, e o que acontecia quando ele saía de lá? A face dele resplandecia. Olha que top, gente. O cara vai, entra lá dentro para orar e volta com a face igual um holofote. E vai dizer que ele chegava no meio do povo, o povo ficava espantado. O povo olhava para Moisés e falava: caramba, o cara está com o rosto brilhando. Mas vai dizer que chegava a certo ponto, Moisés, ele colocava um véu na sua face. E quando eu lia isso aí a primeira vez, eu falava: nossa, Moisés é um cara bonzinho, né? Ele coloca o véu na face para não constranger os outros. Mas quando eu comecei a estudar mais a palavra de Deus, eu fui para 2 Coríntios, no capítulo número 3. E lá Paulo vai contar a história realmente do que acontecia com Moisés. Moisés, ele entrava na presença do Senhor, ele vinha com o rosto brilhando, mas o que acontecia? Aquilo era uma glória que vinha da lei, era uma glória que vinha da letra, era uma glória que ainda não era um ministério do Espírito, ou seja, não tinha tudo aquilo que você tem depositado em você. O Moisés que abriu o Mar Vermelho, ele não tinha o que você tem em potencial dentro de você hoje. Porque o próprio Jesus vai falar: dos de nascidos de mulher, nenhum foi maior do que João Batista, mas aqueles que são do reino, o menor que é do reino é maior do que João Batista. Ou seja, quando ele fala que não teve nenhum nascido de mulher antes de João Batista, isso inclui Moisés. E Moisés, ele chegava, só que quando começava aquela glória desvanecer, ele colocava o paninho. Por quê? Porque ele tinha vergonha. Ele tinha vergonha de algo que ele estava perdendo, que era desvanecente. Só que quando ele chegava na frente do povo, ele se achava o cara. E para ele não passar vergonha, ele colocava o véu. Porque se ele estivesse em sinceridade, se o padrão dele verdadeiramente fosse a glória de Cristo, ele não ia colocar, ele ia falar: cara, existe o Deus maravilhoso, ele brilha a todo momento. Só que o meu vai desvanecer mesmo. E o que aconteceu? Moisés, ele morre. Só que um dia ele é conduzido o quê? Para o monte da transfiguração. E naquele monte da transfiguração, ele está lá, ele tem um encontro. Sobe Jesus, Pedro, Tiago e João. E vai dizer que naquele momento uma nuvem desce. E naquela nuvem que desceu aparece o quê? Moisés e Elias. E vai dizer que naquele momento o rosto de Jesus brilhou. E com certeza ele olhou naquele momento e falou: cara, aquele brilho que eu tinha lá atrás não se compara à glória que eu estou vendo de Jesus. Meus amados, nunca a gente vai poder que a gente é mais do que alguém. Nunca você vai poder, por mais espiritual que você seja, nunca ache que você é superior a outra pessoa. Sabe por quê? Porque existe um que é superior a nós e se chama Jesus Cristo. Ele é superior a nós em tudo. Por mais que nós sejamos espirituais, uma hora a gente vai falhar. Por mais que nós sejamos espirituais, uma hora você vai esconder a sua deficiência de alguém. Porque a gente que trabalha com discipulado, e a gente senta para abrir o coração, e legal, a gente abre o coração, mas você vai ver que ao longo do tempo sempre faltou uma coisinha. Você vai ver que as coisas começa a dar certo para a pessoa no nível que ela abriu o coração com você, mas faltou uma vírgula ali. E justamente aquilo que está dando errado na vida da pessoa é aquela vírgula que ela não abriu o coração com você. E aquela vírgula faz uma diferença tremenda. Por quê? Porque nós, como homens, nós temos vergonha da nossa humanidade. Mas a partir do momento que eu olho para Jesus,
E creio que Jesus, Ele é um Jesus que está totalmente depositado em mim. E essa manifestação de Jesus, ela é cada vez maior, ela é cada vez mais gloriosa. A gente passa a confiar em Deus e saber que a obra que Ele tem construído em nós, ela é uma obra progressiva, não uma obra regressiva. Filipenses 1:6 vai dizer: tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou a boa obra em vós, há de aperfeiçoar até o dia de Cristo. Agora eu pergunto, você tem sido um crente aperfeiçoável? Você tem sido um crente que tem se baseado naquele modelo? E você olha hoje em dia, assim como fez aquele publicano, você bate no peito e fala: Senhor, eu ainda não estou numa estatura, eu ainda estou no nível mais raso, mas eu vou me esforçar, eu vou caminhar, eu vou buscar a tua face até o ponto que naquele dia que o Senhor vier me buscar, você vai ver a glória da tua face resplandecendo na minha vida. É isso que Ele vem buscar. Porque eu até coloquei na internet essa semana, a gente acha que depois que a gente morre, a gente vira santo. Já percebeu? O cara faz um monte de besteira aqui, aí depois que morre, vira nome de rua. O político rouba, vira nome de ponte lá em São Paulo, vira nome de avenida, só porque morreu. Porque morreu virou santo? Não, o modelo que você busca de Deus em vida é o modelo que você vai viver na eternidade. Não pense que você morreu, o cara foi totalmente aperfeiçoado. Lógico que não. A gente vai ver em Lucas 16 a história o quê? De um homem que morreu, em que um mendigo ficava na porta da sua casa, um mendigo chamado Lázaro. E quando ele morreu, pelo fato dele ser um cara iníquo, pelo fato dele ser um cara que não se importava com as pessoas, ele foi para onde? Ele foi para o inferno. Mas ele foi para o inferno e lembrava de todas as mazelas dele, e falava assim: Senhor, vai lá e procura os meus familiares e diz para eles o quanto é ruim aqui. Ou seja, a mesma vida que ele vivia na terra, ele foi viver, só mudou de endereço. Só mudou o ar-condicionado para ele lá, era um clima mais ameno, ele foi viver no aquecedor total. Mas ele foi viver a mesma vidinha dele, o mesmo padrão que ele estava acostumado a viver. O padrão desse mundo, ele nos induz a viver de forma prática. Já percebeu que tudo nesse mundo hoje é prático? Eu estava vendo a ministração ontem lá no Conselho de Pastores, do pastor Leandro Tarrataca. O pastor Leandro Tarrataca, ele é bem famoso por causa da rádio BBN, uma série de coisas. E convidaram ele para ir num evento do Facebook, por causa que ele tem uma visibilidade. E lá no evento do Facebook falaram assim para eles, que para você ter sucesso na internet, você tem que evitar de colocar textão. E ele foi lá perguntar para o cara o que era textão. E os caras do Facebook falaram para ele que textão é tudo aquilo que tem mais de 5 linhas. Porque vivemos numa sociedade que é prática. Tudo tem que ser para hoje. É selfie, bati o botãozinho, já está direto lá no Facebook. Tudo é prático. Eu mando um e-mail, você está no telefone mandando e-mail, chegou aí. Chegou. Tudo rápido, tudo para ontem. Mas esse não é o modelo estabelecido por Deus para nós. E muitas vezes, meus amados, na nossa boa vontade, a gente vai tentar ser dessa forma. A gente vai tentar buscar Deus de forma rápida. Eu vou lá dar uma rapidinha com Jesus lá no quarto. Quem sabe Ele fala alguma coisa para mim. Vou lá dar um Twitter com Jesus, 100 e poucos caracteres só. Vamos ver se Ele responde rapidinho para mim. E quando Ele não responde, o que acontece? Eu não quero mais esse Jesus não serve para mim. Porque esse Jesus não é o Jesus do Twitter. E a gente tem que sair disso, meus amados. A gente tem que voltar para a maneira como Deus é. Deus, Ele é tradicional. Ele não é tradicionalista, mas Deus, Ele é tradicional. Ele é tradicional o quê? A sua palavra. E um homem conhecido como o homem segundo o coração de Deus, Davi. Um dia na sua vida ele quis ser prático. E ele quebrou a cara com isso. Ele buscou um padrão que não era o padrão estabelecido por Deus. Saul morre. E Saul, em nenhum momento do seu ministério, 40 anos que Saul governou Jerusalém,
nunca ele se importou com a arca do Senhor. Nunca ele se importou com a presença de Deus. Foi estabelecido por Deus, mas não fazia as coisas que Deus mandou. Mas quando entra Davi, Davi fica doidão. Falou, cara, eu sou homem de Deus. Eu sou aquele que tem que... Eu sou o que prega a Deus. Eu sou o que faço o salmo. Eu sou o que sofreu por Deus. E naquela época, o que tinha acontecido? Os filisteus tinham, na época de Davi, foram aqueles que, na época de Saul, foram aqueles que pegaram a arca do Senhor. E quando eles pegaram a arca do Senhor, o que começou a acontecer? Começou a surgir tumor na vida deles, começou a aparecer peste bubônica. Entra depois na internet e vê o que é peste bubônica. É uma doença transmitida pela pulga do rato, que uma vez que ela te pica, ela gangrena todos os órgãos, fica preta a mão, preta o pé, fica onde picou, fica preto, gangrena tudo. Horrível. É a peste negra chamada. E começou a acontecer isso com os filisteus. O que os filisteus falaram? Caramba, aquilo que era bênção para eles está sendo maldição para nós. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um carro novo e vamos fazer uns objetos, uns tumores e uns ratos de ouro, e vamos devolver a arca do Senhor. Vamos mandar com esse carro de boi para que ele leve longe, para que essa maldição venha sair das nossas vidas. Porque não adianta a gente buscar Deus por aquilo que Ele faz. A gente tem que buscar Deus por aquilo que Ele é. Quando você busca Deus somente por aquilo que Ele faz, aquilo que Ele faz na vida do justo, muitas vezes pode ser maldição na tua vida. Porque você não está preparado para poder lidar com a glória de Deus. A glória de Deus, ela só consegue trabalhar em quem tem o selo do Espírito. A glória de Deus não trabalha naquele que não tem envolvimento com Deus. E eles mandam aquele carro de boi embora. Até eles fizeram lá um sorteio. Se o carro de boi for para a direita, é porque é obra de Deus isso mesmo. Mas se for para a esquerda, a gente está viajando. E o carro foi para a direita. O carro foi embora. E devolveram a arca do Senhor. Ficou na casa de um homem chamado Obed-edom. Essa arca passou por Cedro, passou por Bet-Semes, passou por Kiriat-Jearim e foi parar na casa de um homem chamado Obed-edom. E Davi, quando ele vem para o seu trono, ele quer pegar a arca de Deus. E o que Davi faz? Fiquei sabendo do modo da hora de transportar a arca de Deus. O que eu vou fazer? Vou fazer um carro de boi novo, vou fazer um negócio direito. Por quê? Porque deu certo lá atrás, eu vou fazer do meu jeito, desse jeito, porque vai dar certo para mim. Mas aquilo, meus amados, da mesma forma como algo que é bênção para nós vai ser maldição para o ímpio, o modo do ímpio fazer as coisas, se a gente for tentar fazer, vai ser maldição para nós. E o que aconteceu? Está indo aquele carro de boi, está indo o carro. O que aconteceu? Vai dizer que naquele momento apareceu uma pedra, o carro de boi desbalanceou e um homem chamado Uzá, que estava do lado da arca, ele coloca a mão na arca e foi fulminado naquela hora. Aquele homem foi morto. Ou seja, trazendo para os dias de hoje, meus amados, tudo aquilo que nós vamos querer fazer de forma prática com Deus, tudo aquilo que nós vamos querer fazer da maneira como as pessoas estão inventando aí fora, que não está baseado no padrão que Deus estabeleceu para nós, conforme o padrão que foi gerado no céu, isso vai virar maldição para nós. Não é porque o fulaninho está fazendo ali, e até pode ser uma igreja abençoada, não é porque ele está fazendo lá que eu tenho que fazer do mesmo jeito, porque nós não fomos chamados para fazer aquilo que dá certo, nós somos chamados para ser agradáveis a Deus. Se eu for chamado para fazer aquilo que dá certo, meus amados, eu vou implantar um monte de coisa aqui, a gente começa a sonegar imposto, a gente começa a fazer, eu começo a bater na igreja do vizinho e falar, seguinte, vai lá para a minha igreja lá, que a minha igreja é mais da hora. É um modelo que dá certo, mas não é um modelo que foi estabelecido pelo Senhor. Por isso que muitas vezes, às vezes a gente no final do ano dá as mãos, né? E a gente faz uma reza, que a gente faz porque é uma oração, um modelo, que vai estar escrito na palavra de Deus, né? E a gente fala, Pai nosso, que estás na onde? No céu. Santificado seja o teu nome. O que ele fala depois? Venha a nós o teu reino. Ou seja, o negócio não é daqui para o céu,
é do céu para cá. Essa oração está dizendo que, Senhor, manda o teu modelo para nós, manda o modo de fazer para nós aqui na terra, porque nós queremos viver isso, porque nós entendemos que esse é o modelo para poder te agradar e termos prosperidade nisso. Não é o nosso modelo. É lógico, nós temos a nossa característica, a gente apaga a luz aqui na hora de louvar, a gente brinca aqui, a gente pula, a gente corre. Tem outra igreja que é mais tradicional, esse modelo aí é totalmente intercambiável, isso aí cada um faz do seu jeito. Mas uma coisa nós temos que concordar, uma coisa de todos aqueles que andam na presença do Senhor, o modelo de Deus é um modelo de santidade, é um modelo santo, é um modelo que expressa ao Senhor. E o que é santo? Santo quer dizer o quê? Separado. Mas dentro desse separado, não é simplesmente separado para Deus, é separado para uma função que Ele estabeleceu, é separado para um ministério, é separado para uma maneira de andar, que é um padrão que veio do céu. Porque o padrão do céu, ele é tão glorioso, o padrão do céu, ele é tão amplo, que faz com que a igreja que seja tradicional, a igreja que seja uma igreja mais calma, que seja uma igreja de forma mais reformada, de forma mais tradicional, ela seja tanto abençoada como a nossa é. Porque o padrão do céu, ele é um padrão amplo, desde que tenha santidade. Só que muitas vezes temos copiado as práticas do mundo. As igrejas, muitas igrejas nos Estados Unidos, nós temos ouvido falar, estão o quê? Consagrando pastores homossexuais ao ministério pastoral. Onde está o padrão em que o Deus fez o homem e mulher os fez? Onde está? Esse padrão a gente joga fora, isso não serve mais para nós, isso é antigo. E não é isso que Deus tem para nós, meus amados. Esse padrão continua valendo, esse é o padrão, como nós devemos caminhar. Se a gente sair fora disso, isso vai trazer prejuízo para nós mesmos. Nós temos que ter um padrão de eternidade para nossas vidas, porque se a gente começar a olhar muito, somente para o tempo que nós estamos vivendo, a gente vai perecer. Nós somos seres eternos, todos vão ressuscitar. Conforme João 5,29, uns vão ressuscitar o quê? Para a condenação eterna. Outros vão ressuscitar o quê? Para a vida eterna. Mas todos nós vamos ressuscitar. Então nós temos que ter uma visão o quê? Uma visão de eternidade. E o problema é que nós estamos tendo uma visão somente dessa vidinha que nós estamos vivendo. E Paulo, ele nos traz um entendimento do que é pensar de forma eterna, de forma como Deus pensa, de forma como Deus age, o padrão que Deus estabelece para nós. 2 Coríntios, no capítulo 4, do verso 8 em diante, ele vai dizer: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desamparados, perseguidos, mas não desanimados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus Cristo, para que a vida de Jesus Cristo se manifeste em nós. Porque nós, que somos de Jesus, somos mortos por Jesus todos os dias, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. E no verso 17 ele vai dizer assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando para as coisas que se veem, mas para as coisas que se não veem, porque as coisas que se não veem são eternas, mas as coisas que se veem são temporais. O que ele quer dizer com isso? Talvez você esteja passando por lutas, talvez você esteja passando por dificuldades, mas isso que você está passando é algo muito breve diante daquilo que Deus tem para a tua vida. Por isso não pense em desistir por esse breve momento que você está passando, porque isso está produzindo, conforme você está trabalhando no padrão de Jesus, conforme você segue o padrão que Ele tem para você, isso está produzindo um peso, está produzindo um galardão para você, está produzindo algo que você vai viver na eternidade muito melhor, de tal maneira que você vai esquecer aquilo que você já viveu. Quer que eu dê um exemplo para você? Pensando de forma temporal, pensando de forma terrena. Você passou por lutas há um ano atrás e você conseguiu vencê-las,
certo? E quando você estava passando por essas lutas, você gemia na presença do Senhor. Você falava: Senhor, eu não vou aguentar. Senhor, eu vou sucumbir. Senhor, me ajuda. E o Senhor foi lá e ajudou. E te tirou daquela situação. Agora olha para trás hoje. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão poder falar isso. Você não passaria tudo de novo, porque você viu que aquilo foi fichinha você ter passado, depois de você ter passado por aquilo? Por quê? Porque aquilo produziu em você um peso eterno de glória. Não é um peso, não é uma recompensa, um tapinha nas costas que alguém desse mundo pode dar para você. Aquilo produziu em você uma força em Jesus. Aquilo extraiu algo daquele Jesus que está depositado dentro de você. Aquilo trouxe para fora a força de Jesus, de tal maneira que hoje você está mais forte. E se você já se sente mais forte aqui na terra, imagina o que isso vai ser produzido na eternidade. Não atentando para as coisas que se veem, mas para as coisas que se não veem, porque elas são eternas. Se eu for pensar somente daquilo que esse mundo pode me dar, como diz o próprio apóstolo Paulo, lá em Coríntios, capítulo 15, eu vou ser o mais miserável de todos os homens. Você pode até estar vivendo numa bênção. Você pode aí até estar com uma boa casa, com um bom emprego, com um bom salário, um bom casamento. Mas diante daquilo que Deus tem para a tua vida, isso não quer dizer nada. Isso tem muito mais do que o Senhor pode te proporcionar. E a gente já pode começar a viver essa eternidade aqui na terra. Basta que os nossos olhos venham se voltar para esse padrão celestial. Um exemplo bem prático para a gente poder entender isso. Todo mundo, se vocês não sabem, comece a estudar um pouco mais. Açúcar faz muito mal para a gente. Às vezes você pode ter ouvido falar que açúcar faz mal para você. Mas eu tenho estudado muito a fundo, eles andam até xingam. Eu falo: fica aí bitolado nesse negócio, estudando aí saúde. Porque eu gosto, açúcar faz muito mal. Tanto é que estão se descobrindo que quem tem Alzheimer, muito provavelmente é por causa do açúcar. Alzheimer estão chamando de diabetes do cérebro. O açúcar, ele destrói a tua mucosa intestinal, você fica de mau humor, uma série de coisas. Eu sabendo disso, eu comendo açúcar, por um prazer que eu vou ter agora. A Maria Júlia trouxe ali um monte de brigadeiro. Você acha que eu não vou comer um? Mas o que eu estou pensando? Eu estou pensando de forma temporal, eu estou pensando de forma do aqui e agora. E quando eu penso da forma do aqui e agora, o que eu falo? Um brigadeirinho da Maria Júlia não vai fazer mal para mim. Um brigadeirinho não pega nada. Mas é um aqui, outro ali, outro lá. Agora quando eu olho o que? De forma eterna, de forma celestial, o que eu penso? Se eu comer esse brigadeiro hoje, amanhã vai me dar uma dor de barriga, depois da manhã eu vou ter que ir para a academia, eu vou ter que ficar um pouco de tempo mais lá para poder gastar tudo isso, e isso vai trazer um malefício para o meu intestino. Eu vou sair fora desse brigadeiro. Pode comprar o brigadeiro dela, não pega nada, tá? Eu estou dando exemplo para vocês. Eu mesmo vou comprar. Mas veja como a gente pensa, a gente é muito imediatista, a gente quer o prazer do momento, e a gente deixa de pensar naquilo que vem depois. O casal que se deita antes do casamento, o que importa é o nosso prazer agora. O que importa é a gente se conhecer agora. Mas o que vem depois? Não sei, o que importa é o momento. Viva agora e o resto. Mas esse pensamento sabe de onde que veio? Lá do Éden. Quando a serpente olha para Eva e fala assim, certamente não morrereis. Está vendo o pensamento do aqui e agora? Não veio de hoje. Certamente não morrereis. Sabe por quê? Eles comeram do fruto, eles morreram na hora? Não. Eles foram morrer depois, foram morrendo aos poucos. Começou o quê? Com uma morte espiritual. E muitas coisas, meus amados, pelo fato de nós não termos o padrão correto, nós estamos morrendo espiritualmente. Porque não temos olhado verdadeiramente para aquele que nos criou. Esses homens, quando entenderam, os tessalonicenses, pelo fato de serem
de terem entendido aquilo que Deus tinha comunicado para eles, houve uma verdadeira conversão. E uma verdadeira conversão é uma mudança de mentalidade. É o cara que roubava, como diz em Efésios capítulo 4, ele passa a não roubar mais, mas não porque ele sabe que é errado roubar, não, é porque roubar já não mais faz parte da natureza dele. Aquilo é impossível, ele sente nojo daquilo, ele não consegue mais. E houve uma conversão genuína, de tal modo que nós podemos ver aqui no verso 5, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. Primeiro, quem que fez a obra no coração deles? Foi o pastor Paulo? Foi alguém? Quem que foi? O Espírito Santo. Tem que haver um clamor dentro do nosso coração para dizer: Espírito Santo, me convence desse pecado, me convence da vida espiritual vagabunda que eu estou vivendo. Porque se não houver esse convencimento, pode vir pastor aqui falar, pode vir o Papa, pode vir quem quiser aqui, pode vir o Mário Ortiz aqui, o Ortizinho, qualquer um, vai vir falar para vocês, vai falar assim: ó, esse cara está falando besteira. Tem que ser uma obra de convicção do Espírito Santo. Eu coloquei na internet esses dias um textão, coloquei um textão lá sobre justificativa e justificação. A justificação é um ato do grego chamado dikaio, onde Deus, o único que pode fazer isso, Ele te transforma, Ele te faz justo. O termo dikaio quer dizer tornar justo. Ele bate o martelo, Ele é o juiz, Ele fala: a partir do momento, aquele ali, ó, o bandido ali, ele é justo. Ah, mas ele é justo, eu transformei ele em justo, pronto, e acabou. A justificativa é diferente. A justificativa é um ato humano de tentar minimizar o meu pecado. Ah, mas é o seguinte, ó, você pecou, você adulterou. Ah, mas eu adulterei porque minha mulher não está se deitando. Acho que não é para pregar hoje, não é possível. Ah, mas eu adulterei com a minha esposa porque ela não está se deitando comigo. Ah, eu adulterei porque a carne é fraca. Eu adulterei por umas justificativas humanas, padrão humano de querer se justificar, de querer falar: ó, eu pequei, mas teve um motivo porque eu pequei. Isso não é um padrão celestial. O padrão celestial é um arrependimento, é olhar para Jesus e falar: realmente, eu tenho que imitar aquele homem, eu sei que eu não vou conseguir chegar naquela cruz a qual ele chegou, mas eu vou fazer o máximo que eu puder na minha humanidade para ser parecido com ele. É isso que vai contar no último dia. Paulo, continuando com o seu texto, ele vai dizer: de sorte que vós vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Quando a palavra de Deus ela cai no nosso coração, nós nos tornamos modelo para as outras pessoas. Sabe por quê? Que aquele cara que trabalha com você há 20 anos, ele não quer vir para a igreja? Sabe por quê? Que muitas vezes, é lógico que existem corações endurecidos, mas sabe por que muitas das vezes as pessoas que você está tentando evangelizar, elas não se convertem? Porque você não é modelo de Cristo para ela. É muito triste eu ter que falar isso, e falo isso para mim também. Muitas vezes eu não consigo ganhar as pessoas para Jesus, porque não tenho sido um modelo de Cristo para essas pessoas. É lógico, tem pessoa que está esperando um Cristo mágico, né? Tem pessoa que está esperando um Cristo que... Mas há uma grande expectativa, como diz o texto, da manifestação dos filhos de Deus.
O mundo, ele clama, o mundo está sedento para ver você exalar Cristo. O mundo está sedento, pedindo, me mostra Jesus da maneira como Ele é. E se você mostrar Ele da maneira como Ele não é, Ele vai sacar o negócio. Sabe por quê? Porque existe uma consciência colocada pelo Espírito Santo dentro do nosso coração. E a coisa não vai bater, a chave não vai entrar naquele lugar. A chave entra, mas parece que não abre a porta. Só vamos conseguir atingir o coração das pessoas quando Cristo se manifestar na vida dessas pessoas.